Então, irmãos, eu continuo com vocês ainda em Apocalipse capítulo 6 e Jeremias capítulo 25. Vamos voltar para Jeremias agora. Né? Eu falei um pouco do estrondo, né? Agora o estrondo está descrito aqui no verso 31. Eu vou para o verso 32 agora, de Jeremias capítulo 25. Vamos ver aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso me impressiona. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Para que esse homem chegasse nesse lugar de falar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele sofreu, hein? Na mão do rei. Sofreu. Foi preso. Muito tempo preso. Um dia jogaram ele numa cisterna, só tinha lama. Esse homem pagou um preço alto, viu? Sabe como ele morreu? Apedrejado. Ele morreu apedrejado no Egito pelos próprios irmãos judeus que fugiram para o Egito. Ele não queria ir, obrigaram ele a ir com eles para ser o profeta deles. Mas lá mataram, isso é a história, não está na Bíblia, mas é histórico, mataram Jeremias a pedradas lá no Egito. Há um preço, irmãos. O preço é a vida. É a vida. Eu estou no interior da Somália, sozinho. O prefeito da cidade vem e fala para mim: enquanto você estiver nos limites da cidade, eu vou tentar manter você vivo. Eu estava lá no interior da Somália. Isso tem uns 5 anos, mais ou menos. Mas eu tinha que ir lá. Por causa de uma palavra de Deus. Uma pequena cidade chamada Gurel, de 40 mil pessoas, sem asfalto, um povo muito pobre, os clãs lutando uns contra os outros. Por isso a paz nunca vem lá na Somália, por causa dos clãs lutando uns contra os outros, né? Tinha um dos, olha lá, achou lá no interior, no deserto, um poço de água. O dia que eu cheguei lá, já tinha morrido cerca de 100 pessoas disputando aquele poço de água. E agora eu estava lá. E o prefeito me falou assim: enquanto você estiver aqui, eu vou tentar manter você vivo. Mas eu tinha que ir no interior, não só na cidade. A palavra que o Senhor me deu era para ir na cidade e lá no interior da cidade, do município, digamos. Lá não é município, mas ir lá no interior, irmãos. Eu tinha que ir lá. E eu fui. Então, Paulo, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, Paulo fala. Enquanto a vida for preciosa para você, provavelmente você não vai ser arrebatado. Provavelmente. Enquanto a vida for preciosa para você. E eu quero fazer um desafio para você. Nós estamos já com 100 equipes formadas. Já tem um pouco mais de 100. 100 equipes formadas para entrar na Amazônia. Temos 7 lugares de treinamento na Amazônia. Para alcançarmos 80 mil ribeirinhos
e um número ainda não bem conhecido, catalogado, de índios na Amazônia. Eu estive lá ano passado. Eu creio que mês que vem, março até setembro, eu volto para lá. Para ir lá, para conhecer, para pisar lá, para evangelizar lá. Você quer? Quando você decidir, você vai ter uma força de Deus. Você vai ter. Eu entro na Somália, lá no interior, o prefeito me fala isso que eu te contei. Mas eu voltei, vivo. Você não vai antes do dia, não. Você não vai. E quando eu voltei, eu tive uma visitação de Deus que eu sonhava há muito tempo. Quando eu voltei para a capital, fiquei lá, se não me engano, 5 dias. Quando eu voltei para a capital, eu sonhava, eu fui batizado no Espírito Santo. Olha, se você não foi batizado no Espírito Santo, eu temo falar o que eu vou falar agora. Vá, busque o Espírito Santo. Talvez você nem crê nisso, mas então busque uma porção maior do Espírito Santo. Muito maior, para que você tenha a condição de caminhar em cima desse desafio que eu estou colocando para vocês. Baseado em quem? Em Jeremias. Eu poderia me basear em Isaías, mas não, o Senhor me levou para Jeremias. Jeremias morreu apedrejado. Isaías, sabe como ele morreu? Manassés, o rei, mandou serrar ele no meio. Ele foi amarrado num andaime, assim, com as pernas um pouco abertas, os braços assim, e foi serrado como se serra uma tora de madeira. Meu pai fez isso muitos anos na fazenda. Eu sei o que é isso. Então, Isaías morreu serrado pelo meio. Manassés mandou serrar ele pelo meio. Tem um preço. Tem um preço. Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Ele podia ter evitado aquilo? Não. Ele foi para a cova dos leões. Ele preferiu a cova dos leões. Eu prefiro, irmãos, a cova dos leões. Se eu vou morrer ou não vou morrer, não importa. Se eu morrer, chegou o dia, pronto. O meu modelo, um dos meus modelos é Enoque. Enoque, ele foi missionário lá nos confins da terra. Então eu quero ir para lá, onde ele morava. Eu quero ir para lá. Eu desafio você a ir conosco para a Amazônia. Entre em contato aqui com o Frank, lá na MCM, aqui na igreja. Descubra a forma de participar dessas equipes. Fica com Deus.